Hoje pela manhã nós fomos surpreendidos com a informação de que o missionário Miguel Oliveira foi proibido pelo Conselho Tutelar do Estado de São Paulo de continuar ministrando de maneira itinerante e também de continuar postando conteúdo nas redes sociais. Eu sei que eu sou em Deus, eu não preciso provar nada pra ninguém. Ah, me conhece, que não sei o quê. Que se dane, fique sem conhecer. Justamente porque ele vinha recebendo muitas críticas, muitos memes foram feitos com ele aí nas redes sociais, e o pior de tudo isso, ele chegou a receber até mesmo, gente. Olha o nível de absurdo da igreja que nós estamos vivendo, né? Isso é um crime. Ele é um adolescente, está ministrando de uma maneira completamente equivocada, mas nada nesse mundo justifica a ameaça contra a integridade física do menino. São pessoas crentes, são cristãos, ditos cristãos, ameaçando um adolescente por conta das coisas que ele prega. Então hoje nós vamos analisar essa questão, analisar de quem que é a culpa de tudo isso, para que nós possamos entender, à luz da palavra de Deus, como lidar com esse fenômeno novo, né? De adolescentes, de crianças pregando nas igrejas evangélicas. O moço entrou pela porta do hospital, foi no leito, quis pegar uma menina pequena. Igreja, pega essa revelação que eu vou te deixar agora. Pega essa revelação. Eu via eu vi alguém atrás dessa moção. Eu falei, Deus, o que é isso? Meu Deus poderoso falou assim pra mim, Júlia, fala pra ele, eu tô, ai. Seja bem-vindo ao canal Fluindo o Reino, eu sou o pastor Pedro, e o objetivo do nosso canal é trazer estudo bíblico para você, fiel às Sagradas Escrituras. Além disso, o meu desejo é convidar o maior número possível de pessoas a analisar todas as coisas à luz da Bíblia Sagrada. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações para continuar recebendo os nossos vídeos, porque dessa maneira você também me ajuda nessa missão, tá bom? Além disso, quando esse vídeo acabar, eu quero te convidar também a conhecer a nossa página no Instagram, Fluindo o Reino, com underline no final. Lá eu sempre posto para vocês mapas mentais bíblicos, reflexões sobre a palavra de Deus e diversos materiais de apoio ao seu estudo bíblico. Então, se você quiser aprender ainda mais, quando esse vídeo acabar, dá um pulinho na nossa página no Instagram, Fluindo o Reino, com underline no final, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante para você, tá? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que nós precisamos entender nesse cenário todo, e eu quero dividir esse vídeo aqui em algumas partes para a gente conseguir entender, né, o cenário e de quem que é a culpa de tudo isso, é analisar essa questão sobre a abordagem do próprio Miguel Oliveira. Eu não sou pregador, eu sou profeta. Minha boca que eu sou profeta, minha boca que eu sou profeta. Me chama de mentiroso, me chama de mentiroso. O que nós temos é um menino de 15 anos, que claramente, né, ele já citou isso, ele reproduz algumas coisas que ele viu na internet, ao invés de estar reproduzindo Bíblia Sagrada. Não é novidade para ninguém nesse país que o evangelicalismo brasileiro, a religião evangélica do nosso país, né, ela não é bíblica, e o que nós temos aí hoje são diversas figuras que se dizem pastores evangélicos, que são somente performáticos. Não são pastores de verdade. São lobos, são palhaços que estão ali enviados pelo diabo para poder enganar as ovelhas. Como eu tenho dito para vocês aqui nos diversos vídeos do canal, nós temos aí, por exemplo, um país evangélico, né, que está crescendo, o movimento evangélico aqui no nosso país, e tem como as suas maiores referências Bispo Bruno Leonardo, com seus mais de 50 milhões de seguidores, missionária Susana Paula, com seus mais aí de 1 milhão de seguidores, Vitória Souza, não sei nem quantos milhões de seguidores tem, David Leonardo e o Miguel Oliveira. Então, quando nós paramos para pensar e refletir sobre esse cenário evangélico, nós entendemos que esse tipo de pregador ganha espaço justamente porque não é fiel à Bíblia Sagrada. Eu sempre falo com vocês, se um pregador, se uma mensagem está fazendo sucesso dentro da comunidade ímpia, é porque muito provavelmente essa mensagem não é bíblica. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos disse que o mundo o odiou e também nos odiaria, porque a mensagem do Evangelho, ela não agrada a nossa carne. É uma mensagem de confronto, é uma mensagem que nos chama à renúncia e que bate de frente com todos aqueles pressupostos que a nossa carne mais ama. Quem acompanha esse tipo de pregador não se arrependeu de verdade, não morreu para os pecados e agora está ali vivendo como se a religião evangélica que eles creem fosse os levar para o céu, fosse de fato os aproximar de Cristo e por aí vai. E o Miguel Oliveira, ele se encaixa justamente nesse cenário. É um adolescente, e nessa fase da adolescência, né? Todos nós que estamos vendo esse vídeo, e eu sei que o nosso conteúdo ele é distribuído principalmente para pessoas que têm uma maturidade de vida maior, né, uma faixa de idade maior. Então todos nós já fomos adolescentes. E nós sabemos muito bem que nessa fase nós temos ali a convicção que nós sabemos de tudo na vida, né? Para nós, todo o mundo está errado e só nós estamos certos, né? Pergunta, o que é After the King the Power? E a irmã que falou lá aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta desse, pergunta de Bíblia. Não, mas acabou. É negócio de the King, the Power. Irmão, Mas é o que tá em evidência. se eu quiser falar Mohammed, Mohali, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar, se eu quiser falar assim, se eu quiser falar Mahá. E o que fere o ser na igreja por causa disso, irmão? É idiotice, irmão. É mesmo idiotice. Então essa é uma fase da vida onde a pessoa não deveria pregar. É uma fase da vida onde ela deveria estar estudando,
se capacitando, sendo apresentada a pessoas sábias, e que nós estamos falando do contexto da fé cristã, né? Estão sendo apresentadas a pessoas sábias na fé, pessoas com entendimento bíblico. Quando nós olhamos, né, para as referências do Miguel Oliveira, Marcos Feliciano, Agenor Duque, esses homens aí que fazem parte desse mercado da fé, nós entendemos que ele só foi nutrido com um evangelho, outro evangelho, né, porco, enganoso, e agora ele só está reproduzindo. Miguel Oliveira, ele tem culpa? Sim, talvez aí eu vejo, né, que ele possa ter algum nível de culpa. Mas os principais culpados, que são os demais que eu vou falar nesse vídeo aqui hoje, foram essas pessoas, como o pai, como o pastor, como os pastores que convidam ele, porque ele é só um adolescente. Ah, pastor, mas um adolescente que vai pros podcasts, que fala igual um adulto. Sim, mas ainda assim um adolescente. Intelectualmente falando, na questão mental, na maturidade, por aí vai, ele não tem capacidade de ter uma reflexão mais profunda sobre essas coisas. Ele vai se apegar aos números que ele tem, ele vai se apegar ao ibope que ele está ganhando, e tudo isso é usado pelo diabo para poder inflar ainda mais o ego dele. Por isso que Paulo fala a Timóteo, 1 Timóteo no capítulo 3, sobre as qualificações dos ministros da palavra. Não pode ser uma pessoa imatura, um neófito, porque ele vai cair no mesmo engano de Satanás, que é a questão da soberba. Então, quando nós analisamos sobre a ótica do Miguel Oliveira, eu sei que vão ter muitas pessoas que vão ver esse vídeo, que vão ficar incomodadas com o que eu estou falando, de todos, tá? Ele é o menos culpado. Ele é só um produto do meio. Ele é só um produto dessa cultura evangélica do nosso país, que não é bíblica. Então, se você pega um adolescente, uma pessoa que ainda é imatura, que acha que sabe de tudo no mundo, o mal de todo adolescente, e dá poder, acabou, gente. Nós vamos chegar exatamente nisso que está acontecendo agora. Tem um problema maior, tá? Frente, ameaçando o menino, com risco à vida dele, é o xerox, é o raio-x, gente. É o raio-x, desculpa, xerox não, raio-x do nível de fé que nós temos no nosso Brasil. Imagina você se declarar cristão, colocar lá evangélico, o censo bate na sua porta, você é evangélico. E aí você cria um perfil fake no Instagram para poder ameaçar um menino de morte. Essa pessoa tem que ser presa. Isso é uma vergonha. E glória a Deus que o Senhor dos Exércitos, aquele que sonda os nossos corações, está vendo esse tipo de coisa. Porque esse tipo de crente um dia vai ser cobrado. Agora, como o Miguel Oliveira bem disse aí recentemente, né? Ele é pastoreado. Ele tem pais. E são essas pessoas as principais responsáveis pelo que ele se tornou e pelo que está sendo feito contra a vida dele aí na internet. E outra coisa, eu sou pastoreado, sou mentorado, mas eu faço o que eu quiser na minha vida, irmão. Se eu quiser tirar uma foto com o Lula, agora eu tiro uma foto com o Lula. Se eu quiser tirar uma foto com o Trump, eu tiro uma foto com o Trump. A vida é minha, sim ou não? Sim. Enquanto eu estiver na tutela de mamãe e painho, pode me proibir das coisas, sim ou não? É uma interação na vida dos outros, né? É a sua vida, irmão. Não é? Pra mim, tá? Pra mim, em tudo isso, o pai e a mãe desse rapaz são os principais culpados. A Bíblia nos ensina com muita clareza, gente. Muita clareza. A responsabilidade dos pais, não somente no cuidado da criança, na educação da criança, mas principalmente da figura paterna em ministrar sobre a vida dos filhos. Se o Miguel Oliveira prega esse tipo de evangelho, esse tipo de mensagem, é porque ele não teve um pai cristão, um pai bíblico dentro de casa, que ensinou a ele a sã doutrina, a palavra de Deus. A Bíblia nos fala que o trabalho de criação dos filhos, sobre ensinar o filho o caminho que ele deve seguir, é um trabalho contínuo, é um trabalho que deve ser feito diariamente, não é apenas sentar com o menino, ensinar ele a Bíblia ali uma vez ou outra na semana, e pronto, não. É ensinar a partir da instrução bíblica, é ensinar com o testemunho, é ensinar com a repreensão, e é ensinar colocando limites. E aí eu te pergunto, pai e mãe do Miguel Oliveira, colocaram limite no menino? Você que é pai, você que é mãe, você suportaria ver o seu filho de 14, 15 anos sendo humilhado na internet por algumas pessoas, sendo chacotado, memes e por aí vai, por essas pessoas, e ainda assim deixar a sua criança, porque é uma criança, sendo exposta dessa forma? Mas por que não foi feito, gente? Ó, dinheiro, muito dinheiro. Se você entrar aí ó, no perfil do Miguel Oliveira, você vai perceber que os vídeos dele pegavam aí mais de 1 milhão de visualizações. E isso é dinheiro, é muito dinheiro. Não tô falando que ele tá errado não, porque aqui no canal nós recebemos o YouTube também. Só como você pode ver, o alcance é bem menor, né? Mas não há problema, tá? O YouTube tá aí, ele não tá roubando de igreja nenhuma, ele não está tomando dinheiro de ninguém. É um meio. O YouTube nós estamos divulgando conteúdo para vocês e em troca o YouTube nos remunera. É um trabalho também, ok? Até porque se nós trabalhássemos fora, nós ministros, né, nós estaríamos impedidos de gravar conteúdo. O canal aqui mesmo, já falei isso com vocês, ficou parado por 2 anos, porque o meu trabalho me demandava tempo. Então se hoje vocês aprendem em alguma instância conteúdo bíblico aqui no canal, é porque hoje, pela graça de Deus, o YouTube me remunera e eu tenho meu dia disponível, o meu trabalho é com o YouTube para levar mensagens para vocês. Agora, os pais devem ensinar os seus filhos. Olha o que diz o texto do livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 7. Eu vou até abrir com vocês aqui, ó, uma orientação da parte do Senhor, tá? Olha isso, capítulo 6, versículo 7. Perdão, vamos ler a partir do versículo 6. Essas palavras que hoje eu ordeno estarão no teu coração. Olha o trabalho dos pais, olha. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. O que é inculcar? É levar para o entendimento, fazer com que essa instrução, com que o temor do Senhor, a orientação bíblica, ela penetre e permaneça no entendimento da criança. E aqui fala, olha, assentado
à mesa, andando pelo caminho, de manhã, de tarde, de noite, a todo tempo. Essa é a função dos pais, pegar a lei do Senhor, a palavra de Deus, e instruir. Agora, quando eu negocio o evangelho, quando eu abro mão da palavra de Deus por conta do dinheiro que está entrando, eu estou falando isso, não é julgando não, porque é certeza, tá bom? Na minha opinião, é isso. Quando eu deixo a Bíblia de lado, e deixo um menino de 14, 15 anos continuar pregando por aí, sendo massacrado, sendo humilhado e fazendo todo tipo de coisa, sofrendo todo tipo de coisa, inclusive ameaça contra a vida, para mim está claro. São pessoas que estão negociando o evangelho para ganhar dinheiro. A Bíblia nos diz que os filhos são heranças do Senhor. E eu tenho que falar isso com você com todo o temor, porque eu também sou pai. Então, esse vídeo que ao mesmo tempo, né, está usando o linguajar pentecostal, né, cortando do lado de lá, ele também vai cortar do lado de cá. Nós, como pais, temos que educar os nossos filhos no caminho do Senhor. O dinheiro não vale mais que os nossos filhos, e principalmente não vale mais do que o temor que nós devemos ensinar os nossos filhos a ter ao nosso Deus e a instrução bíblica que nós devemos passar para eles. Só que quando nós negociamos, quando nós abrimos mão da fé cristã genuína, a fé cristã bíblica, os filhos vão pagar o preço. Até que chegue o ponto, olha isso, o nível de absurdo. Um órgão público ter que intervir para tomar uma decisão, uma atitude que caberia aos pais terem tomado. Na minha opinião, esses pais deveriam responder legalmente. Isso é omissão, isso é exposição, isso é exploração. Eu vou usar um termo aqui, tá? Mas é prostituir uma criança. É pegar uma criança e comercializar a imagem dela para ganhar dinheiro. Isso é prostituição. Expor a criança para que alguém receba um valor em troca daquilo. Para mim, existe um homem que é o mais responsável de todos na questão espiritual, que é o pastor desse menino. Ele já falou que o pastor dele é o tal do pastor Marcinho. É a referência para ele, mas quando nós vemos a doutrina que esse menino prega, a forma como ele prega, como ele imita esse pastor, na minha ótica, biblicamente falando, é só mais um falso pastor ensinando para uma falsa igreja. Existe uma frase que foi atribuída a Charles Spurgeon, muito provavelmente é dele mesmo, que diz o seguinte: haveria um tempo que no lugar de pastores ensinando ovelhas, nós teríamos palhaços entretendo bodes. Quando nós vemos o pastor Marcinho, né, que é a origem de todo o meme, fazendo isso aí, ó. O profeta está dizendo: "Oh, is my camera of the king Hazawets mi parhedibo fedeziba oktababla pambia paktovak tedek sabak tadarokada zabadok tatak barak tabek tabak barak fodak tabek tabak tadak tabak tabak iktadak tabak tabek sabadak tabak tabek tabak tabak hadak tabek poduk tatak hadak tabak tabak tatak." Nós vemos que a declaração do pastor Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, está se cumprindo, né? Afinal, ela parte de uma declaração bíblica. Nós já vamos ver. Mas para mim, um dos principais responsáveis, se não o principal responsável na questão bíblica, na questão espiritual, é esse senhor. E ele vai ser responsabilizado. Se ele não se arrepender, pode ter certeza, ele vai ser responsabilizado diante do Senhor. Por quê? Porque está induzindo a igreja ao engano. Se o Miguel Oliveira se tornou essa figura caricata, né, essa figura que é antibíblica, o principal responsável é esse pastor. Porque foi com ele que ele aprendeu. Se eu estou debaixo de uma liderança, se eu estou sendo conduzido por uma liderança, a tendência é que eu comece a imitar aquela liderança. E isso é natural, gente. Isso faz parte da vida do ser humano. E se o Miguel Oliveira é isso que ele é porque ele tem à frente um lobo. Então, pastor Marcinho, você é responsável. Você é o falso pastor que está pastoreando o Miguel Oliveira. Você é o responsável e se você não se arrepender, você será cobrado. Olha o ponto. Um órgão público ter que fazer algo, tomar uma providência que você deveria tomar. Você é a figura de mais uma pessoa que achou que Bíblia é mais barata do que qualquer dinheiro que é vendido nesse mundo, que é comercializado nesse mundo, ou que entra de oferta de dízimo na sua igreja. Você é responsável. Então que você se arrependa, que você tome vergonha na sua cara, abandone o púlpito da sua igreja e se torne um cristão de verdade. Bom, agora como última parte, né, responsável pelo que Miguel Oliveira se tornou, tem a questão das igrejas. As igrejas que abrem as portas para pregadores como ele. Miguel, tá aqui, o povo estava esperando aqui, mas eu não concordei com o dinheiro que você me pediu, R$ 1.500, ainda dividi 50% dos votos que você queria levantar aqui, então que seu ministério venha ser abençoado, mas não vai nessa não, que Deus pode abater o mesmo que ele salva. Cada igreja que abriu as portas para o Miguel Oliveira e para essas outras pessoas que eu citei aqui, são um reflexo daquele povo que fez bezerro de ouro, construiu um bezerro de ouro, do Moisés, que estava ali no Monte Sinai recebendo a lei do Senhor. É uma igreja carnal, é uma igreja que, como Paulo bem diz, para não falar que eu estou pregando o que não está na Bíblia, tá? Dá uma olhada no que diz o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, nos versos 3 em diante. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se cercarão de mestres que pregam segundo a sua cobiça e, sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Olha o que acontece com essa igreja. Eles se entregarão a fábulas. Percebe? Quando você analisa um texto desse, é mais do que óbvio, gente. É a igreja que nós estamos vivendo. Paulo falou dessa igreja há mais de 2.000 anos atrás. E quando eu olho para essas igrejas hoje, né, o que está acontecendo, infelizmente, com a Assembleia de Deus, que eu já tenho falado com vocês aqui bastante, a maior denominação evangélica do nosso país, o caminho que ela está seguindo, as igrejas de parede preta, as igrejas reformadas, algumas delas já, que estão abrindo portas para esse tipo de coisa, é nítido que essas igrejas são o cumprimento dessa profecia.
É uma igreja de crentes carnais, como Paulo fala aos Coríntios, que diz, né, se diz expressar nos dons, se diz manifestar dons e por aí vai, mas que é uma igreja carnal, uma igreja completamente influenciada por sincretismo religioso, que pega um pouquinho aqui da religião católica, pega mais um pouquinho do espiritismo, pega mais um pouquinho da Umbanda, e que é uma igreja pobre de conhecimento bíblico. Vai ter morte aqui não. Vai ter morte aqui não. Vai ter morte aqui não. Olha isso. Sem tocar. Olha isso. Vai ter morte aqui não. Vai ter morte aqui não. É uma igreja que não gasta tempo, como o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42 nos ensina. A Bíblia diz que Pedro pregou, e imediatamente após isso, as pessoas que se converteram, olha como é que elas passaram a viver. Atos 2, 42. E aquele povo, né, que se converteu, perseverava. Primeira coisa, gente, na doutrina dos apóstolos. O que é isso? Conhecimento bíblico. Gente, converti-se, batizei, mundo, agora eu sou cristão. Bíblia, enfiar a cara na palavra de Deus, rasgar o meu coração, pedir a Deus, Senhor, Salmo 86, escreve a tua palavra no meu coração e me ensine a temer só o Senhor. Mas nós temos um povo que é batizado de qualquer jeito. As igrejas hoje, isso eu vou falar, tá? No mínimo aí uns 95% batizam os seus membros sem um trabalho verdadeiro de discipulado. E aqui eu não estou falando uma classe de estudos bíblicos que vai durar aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, não, tá? Eu estou falando de um acompanhamento pastoral de aí pelo menos 1 ano, caminhar com a pessoa, apresentar o evangelho para ela, ensinar a Bíblia para ela, chamar ela ao arrependimento. Dentro do aconselhamento bíblico, nós fazemos aconselhamento bíblico chamando as pessoas a um compromisso bíblico. Você quer ser cristão? Você realmente está desejando entregar sua vida para o Senhor? Vamos caminhar junto? Vamos. Mas tem um custo, tem uma responsabilidade. Você está disposto a assumir esse compromisso com a palavra de Deus? De negar a si mesmo? Renunciar às coisas do passado por amor a Cristo? E viver segundo o Evangelho? Só que as igrejas não fazem isso. Quando você foi batizado, você foi submetido a um trabalho de discipulado? Trabalho de pastoreio? Eu não fui. Eu não conheço uma pessoa que tenha sido. Isso só mostra um modelo de ruína, gente, que nós estamos vivendo hoje na maioria das igrejas evangélicas do nosso país. Tem muitas pessoas que me procuram para fazer aconselhamento bíblico, me chamam no direct, me chamam no WhatsApp, mas são pessoas que se dizem evangélicas, se dizem cristãs, mas não estão dispostas a assumir um compromisso bíblico. Então essas pessoas não precisam de aconselhamento bíblico, elas precisam ser evangelizadas. E é justamente esse tipo de igreja que chama Miguel Oliveira para pregar. É esse tipo de igreja que chama Suzana Paula para pregar. É esse tipo de igreja que compra a carnezinha do Bispo Bruno para receber aí a famosa pulseirinha do Bispo Bruno Leonardo. Quando Paulo fala aos Coríntios sobre aquela igreja que se achava espiritual, mas era uma igreja carnal, que eu já falei com vocês aqui, ele diz que aquela igreja era uma igreja cheia de divisões, cheia de contendas, de pessoas que se achavam melhores do que as outras, de pessoas que se achavam mais espirituais do que as outras. E qual que é a conclusão de Paulo? Eu não posso falar com vocês como crentes espirituais. Vocês são crentes carnais, gente. Falta conhecimento da Bíblia. Falta conhecimento verdadeiro, genuíno da palavra de Deus. Miguel Oliveira, eu oro, como eu falei em todos os vídeos, eu peço a Deus, em nome de Jesus, que você seja restaurado por esse período que você está impedido, até que você se torne um adulto. Que o Senhor, Miguel, Ele te tome pelas mãos, corrija a sua doutrina, te afaste desse homem chamado Pastor Marcinho, te leve para uma igreja bíblica para que você aprenda o verdadeiro evangelho, porque você não está sendo atacado, pelo menos, né, por cristãos de verdade, você está sendo chamado a uma exortação, você está sendo chamado ao arrependimento, e que você aprenda o verdadeiro evangelho. O Senhor te restaure, e se assim for da vontade do Senhor, Ele te conceda um dia ser de fato um ministro da palavra, um pastor, não sei qual é o seu chamado diante do Senhor, mas que Ele te capacite, e que você seja usado poderosamente para chamar cristãos com arrependimento genuíno, sincero, e ser usado pelo Senhor. Também, Miguel, se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar mais uma vez a se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações para continuar recebendo os nossos vídeos. Dá um pulinho na nossa página no Instagram, Fluindo Reino, com underline no final, porque nesses próximos dias eu vou abrir várias caixinhas de perguntas para responder todas as dúvidas de vocês lá, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até o final do vídeo. Se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo vídeo, em nome de Jesus.